Eu ouvi, assim, como quem não quer nada, sendo entrevistado por um jornalista, e você disse para a jornalista ou jornalista que a noção de pedir paz numa situação de conflito é absolutamente absurda. E nessa história, isso é levado ao seu extremo. Você estava dizendo o que nós precisamos buscar é simplesmente chegar a um meio termo, é chegar a um acordo. Eu acho que essa história, através de uma forma um pouco humorizada, vai dramatizar isso. Então, eu queria que você falasse talvez um pouquinho sobre isso. Bom, o que eu pensei? Eu fui a uma cerimônia com o meu filho, que meu filho estava participando. Ele tem 8 anos e no final todos os filhos, todas as crianças sobem no palco e cantam uma música. Muito obrigado, Deus, pelas coisas maravilhosas que Deus nos dá. E no final eles dizem, mas por favor, nos deem um último desejo, que é a paz. E eu achei que quando eles ensinam isso para o meu filho na escola, eles estão mostrando a ele que ele deve trabalhar, ele deve aprender inglês. Você não reza para Deus ensinar inglês a você ou fazer o seu dever de casa, mas você deve pedir a Deus coisas maiores, como paz. E para você ter paz, como um presente, o que significa que você não vai precisar pagar nada por isso, fazer nada por isso. Um dia você vai acordar e pronto, os conflitos já terão acabado. E os conflitos são feitos pelos homens e são resolvidos pelos homens. E quando você usa essa palavra, cada palavra é um pouquinho de um contrato que você assina. E quando você usa a palavra meio termo ou compromisso, você vai internalizar o fato de que há uma disputa entre você e um outro lado. E vocês dois têm uma história, vocês dois têm um lado, vocês dois têm necessidades. E quando você chega àquele meio termo, você vai ter que abrir mão de alguma coisa, vai custar alguma coisa. Você não vai conseguir tudo o que você quer. Você não é uma utopia. E o outro lado talvez não esteja em paz com você. Ele ainda pode não gostar de você. Mas a ideia de chegar a um meio termo é justamente que você vai desistir de algumas coisas para que a sua vida seja tolerável. E eu acredito que viver em Israel, com tantos conflitos, eu acho que os dois lados já veem o conflito como uma espécie de hoje o dia está ruim, o clima está ruim, você odeia, mas você não pode fazer nada a respeito. Mas podemos fazer, sim, muita coisa a respeito. Quando falamos sobre isso, é só um pedaço de terra que pode ser dividida de tal forma que não vai ser prazeroso para os dois lados, mas pode ser vivível, se eu puder usar essa palavra, que é muito melhor do que o mundo que nós temos hoje. Essa história, para mim, resume um pouco a ideia de que há expectativas em lugares com conflito, ou de escrever uma literatura que é totalmente escapista, ou escrever no registro realista e ter que documentar por meio da literatura as coisas horríveis que ocorrem em torno nosso. Eu acho que vocês dois escaparam um pouco dessas pressões de alguma forma e eu gostaria de saber como é que você faz. Eu acho que uma das coisas mais importantes da literatura é manter uma ideia de esperança e de sentido do humor, de senso de humor no meio da catástrofe. Mostrar que o inferno é possível, mas que nem tudo é inferno e que algo podemos fazer, inclusive nas mais adversas circunstâncias, lendo as histórias de Edgar, que tem a ver com zonas de conflito, certas vezes de maneira direta ou simbólica, percebemos que a felicidade, o humor, continuam a ser possíveis, às vezes por meio de um humor negro, mas não deixa de ser humor. Ele falava na ideia de fronteira. No México é muito viva essa ideia. Nós temos uma situação diferente, não há um conflito armado entre México e Estados Unidos, mas temos a fronteira que é mais atravessada do mundo. Essas travessias ilegais fazem com que muita gente morra, e isso é completamente sem sentido. E isso tem a ver também com o conflito que causou tantas mortes no México e que eu mencionava há pouco atrás,
com a quota que o México pagou em sangue nos últimos anos, que tem a ver com o narcotráfico, porque Estados Unidos é o maior consumidor de drogas do mundo e o principal vendedor de armas do mundo. E nós estamos nessa zona, onde, como diz Eduardo Galeano, eles põem o nariz e nós os cadáveres. Demonstra que há um conflito que não se resolveu e, como dizia Edgar, tem que passar por uma mediação, tem que passar por nos encontrarmos num ponto intermediário, isto é, os Estados Unidos permite que os mexicanos possam atravessar de maneira legal, mas isso é um dos grandes problemas que existem no México.